Hoje eu quero trazer para você os seguintes assuntos no Devocional 2024. Pesquisas confirmam este fato. Fuja como os sacerdotes e levitas fugiram disso. E se humilhar é diferente de ser humilhado e Deus conosco na batalha. São 4 assuntos que destacaram aos meus olhos no livro de 2 Crônicas, capítulo 10, 11, 12 e 13. No capítulo 10, no versículo 8 ao versículo 11, quando a palavra de Deus mostra que Roboão, assumindo o trono do rei Salomão, ele, por uma atitude, um comportamento que ele teve, então ele causa a separação entre as tribos de Israel. Diz assim, versículo 8: Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás ao povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Este foi o momento em que o povo foi até Roboão pedindo para que ele aliviasse o jugo do trabalho, daquilo que estava sendo imposto sobre eles. Ele pediu primeiramente conselho aos anciãos, que falaram que ele deveria agir com boas palavras para com o povo. Já os jovens com quem ele cresceu, disse que ele deveria aumentar a pressão e ser mais agressivo no jugo do que o seu pai. Ele escolheu o segundo conselho. Você sabia que pesquisas confirmam que a grande maioria de empresas que são herdadas sucumbem? É só você dar um Google e você vai encontrar informações sobre isso. Uma das razões é exatamente o que aconteceu aqui no caso de Roboão. Ele foi criado na prosperidade do reino do seu pai. Estava completamente desatento às dificuldades das pessoas comuns. Além disso, os adversários políticos haviam assolado os últimos anos de Salomão. Roboão, preocupado com que os adversários pudessem querer tirar vantagem dele na transição do poder, reagia de modo severo a toda e qualquer crítica. Por isso, a importância de aprender a valorizar cada uma das etapas na vida de seus filhos, para que então eles valorizem cada momento de suas vidas e cada conquista que eles obtiverem. Já no capítulo 11, no versículo 1 ao versículo 4, quando Deus proibiu que Roboão pelejasse contra as 10 tribos que romperam com ele, a palavra de Deus diz assim: Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim, 185 mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém, veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel e Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo eles à palavra do Senhor, desistiram de subir contra
Jeroboão. Nunca, absolutamente nunca, haja no calor da emoção. Quem procede dessa forma se deixa levar por atitudes impensadas e colhe terríveis consequências. Devemos agir com racionalidade em momentos de raiva, ira ou qualquer outro sentimento que não acrescente. Devemos lembrar de orar sempre, colocando diante de Deus estas situações. Assim, Ele apaziguará o nosso ser, para que tomemos atitudes de forma inteligente e não dominados pelas emoções. Já no versículo 13 e no versículo 14 deste mesmo capítulo, mostra os sacerdotes e os levitas que estavam nas terras de Jeroboão indo para Jerusalém. A palavra de Deus diz assim no versículo 13 e 14. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Tudo isso porque Jeroboão, ele instituiu culto a deuses pagãos. Então, no intuito da defesa da fé, os sacerdotes e os levitas, por verem Jeroboão tomando tal atitude, instituindo uma religião falsa, sentiram-se na obrigação de retornar a Jerusalém, onde a verdadeira adoração ainda era praticada. E poderiam permanecer fiéis a Deus. Nos dias de hoje não é diferente. Se você, onde congrega, tem visto se propagar uma mensagem contraditória ao Evangelho, fuja deste lugar, tal como os sacerdotes e levitas saíram daquele lugar para Jerusalém. Busque participar de uma comunidade onde o que se propaga é o Evangelho, leve e suave. Por isso a importância de você estudar a Bíblia, de você mergulhar, se aprofundar no que está escrito, para que você não tenha superficialidade de Bíblia e, consequentemente, seja levado por qualquer palavra ou qualquer texto tirado do contexto. Isso é importante para a vitalidade da sua fé, da sua comunhão com Deus. No capítulo 12, no versículo 12, quando a palavra de Deus diz que houve a invasão de Sisaque, a palavra de Deus mostra que, tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. A palavra de Deus mostra que Roboão, juntamente com os príncipes e com o povo, se humilharam perante Deus para que Deus os livrasse daquela invasão. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque quando nos humilhamos perante Deus, nos desarmamos das nossas próprias ideias, dos nossos padrões humanos, dos nossos sentimentos egoístas e egocêntricos. Isso toca em Deus, porque, como está escrito em Lucas, capítulo 14, versículo 11, os que se humilham serão exaltados. E para terminar, no capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 19, quando fala sobre o reinado de Abias, a palavra de Deus mostra que ele colocou Deus à frente da sua batalha. Uma batalha que ocorreu naquela ocasião contra Jeroboão. O versículo 8 diz assim, veja só: agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos filhos de Davi?
Bem sois vós uma grande multidão e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Ele colocou para Jeroboão que aquela batalha não era dele, mas era do Senhor Deus. E lá no versículo 19 diz assim: Abias perseguiu a Jeroboão e lhe tomou cidades, Betel, Gesana, Efron, com suas respectivas vilas. Quando colocamos Deus à frente das nossas batalhas, é certo que teremos vitória. Mas isso requer confiança e, sobretudo, comunhão com Deus. Mesmo que os adversários pareçam maiores do que nós, Deus, em sua infinita grandeza e majestade, batalha por todos nós. Você crê? Então, compartilhe no seu story este vídeo, nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão, para que alcancemos mais pessoas para receber esta mensagem de fé. Deixe o seu like e o seu comentário. Amanhã eu volto com você com mais Devocional 2024. Deus te abençoe.